Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos na nossa disciplina de Economia Política, tá bom? É um prazer estar com vocês, eu sou o professor Wagner, estamos fazendo esse vídeo aqui para contemplá-los, né, com o nosso curso, a nossa disciplina, tá bom? Sei que houver algumas falhas nessa aula inaugural nossa, mas estamos aqui presentes, tá bom? E eu gostaria realmente de caminhar com vocês. Prestem atenção, tá? A nossa aula agora, que acontecerá em março, observem a data, né? Estarei à disposição de vocês. Mas eu gostaria agora, inicialmente, de falar um pouco da nossa disciplina, né? E fazer uma pequena introdução a ela. O que é essa disciplina de economia política? Certo? O objetivo geral dela, né, levando em consideração o processo da sua interdisciplinaridade na formação do bacharel em Direito, que é o que vocês estão se objetivando, né, procura apresentar então conceitos básicos de economia que vão estar dentro da lógica do pensamento econômico, mas dentro de uma perspectiva basicamente histórica, não é? Ou seja, compreender um pouquinho a noção de equilíbrio de mercado, suas imperfeições, né? O que é o mercado, a sociedade mercadológica, o papel do Estado na economia, né? Os seus limites, analisar um pouco o papel das instituições do campo da economia, na sua perspectiva teórica. Esse é o objetivo básico, tá? Em termos de conteúdo, professor, qual seria o nosso conteúdo, não é? Que você poderia apresentar para nós ao longo de todos os ciclos? Primeiramente, eu gostaria de salientar que vocês vão ter todo esse material aí para vocês, né? Mas eu retomo, né, dizendo que no ciclo 1 nós trabalharemos a economia em termos de uma perspectiva geral, racionalidade econômica e conceitos básicos, ou seja, um conceito de economia e conceito de racionalidade econômica. As principais questões chaves dessa economia para a gente fazer um entendimento básico sobre ela, não é? E seus conceitos mais relevantes. Então isso já dá uma noção geral. Não faremos, claro, vocês não estão em curso de economia, de ciências econômicas, tá? É no curso de administração, ou seja, de gestão. Mas um curso de direito, ou seja, se um dia vocês se interessarem ao finalizar o direito, venham aqui para o Claretiano, né, desenvolvam essa parte de conhecimento básico em termos da economia, desenvolvendo o curso de administração de empresas, contábeis, etc. Tá bom? Bom, esse é o primeiro ciclo. No segundo ciclo nós temos o chamado equilíbrio de mercado e liberalismo econômico, com Adam Smith, a chamada mão invisível de mercado, né? Um pouco de Marx, a crítica ao sistema capitalista e as estruturas de mercado e basicamente o poder, o que é esse poder econômico, né? Que está aí que no nosso dia a dia, através dos grandes mentores internacionais da economia, o Fórum Econômico Internacional e etc. No ciclo terceiro, nós entraremos mais uma concepção histórica a partir da crise de 29 e o papel do Estado na economia, né? O pensamento de Keynes a partir desse momento histórico vivido pelos Estados Unidos, as políticas econômicas eficazes para essa década de 30, né? Envolvendo os Estados Unidos e o mundo, e as funções econômicas do Estado e a crítica chamada neoliberal. No ciclo 4, nós falaremos um pouco da nova economia institucional. O que seria essa? O que seria essa velha e nova economia? O chamado mercado versus empresas, o custo de transação envolvendo isso e a racionalidade econômica e basicamente contratos. Nós vamos voltar um pouco chamado de racionalidade econômica para a atuação de contratos. E por fim, no ciclo quinto, nós trabalhamos as instituições e o desenvolvimento econômico, né? O ambiente institucional desse desenvolvimento, o papel das instituições no desenvolvimento econômico, como do Brasil, qual o papel das instituições, não é? No desenvolvimento da economia executivo, legislativo, judiciário, etc., para que a economia se desenvolva. E um pouquinho de cooperação estratégica e agência, que seria essas noções. Tá joia? Então, esses seriam os 5 ciclos, os nossos 5 encontros que nós teremos, ok? Então, 5 ciclos, 5 encontros, já tivemos um, né? Eu estou passando esse como se fosse o primeiro encontro nosso, tá bom? E depois os demais 4 encontros nossos. Por favor, né? Observem as datas nas sexta-feiras devidas. Professor, o detalhamento das tarefas, tá? Serão postados para vocês na sala virtual.
Por exemplo, a tarefa número 1, que é do ciclo 2, que é basicamente do equilíbrio de mercado e liberalismo econômico, né? Vocês têm um valor de 1 ponto aí, ok? Terá um texto, né, sobre o chamado pioneirismo de Adam Smith, de Federico Mazzucchello, no livro Economia e Sociedade, né, que estará disponível para vocês. Então vocês vão postar para mim até o dia 21 de abril. Então essa é a nossa primeira atividade. Sala de aula, né, ainda virtual, o ciclo 3. Vamos trabalhar um pouco um trabalho, a questão da crise de 29 e o papel do Estado. Também vocês terão um procedimento didático aí a partir de um texto e vão desenvolver um trabalho sobre ele, o Estado liberal, entre o liberalismo econômico e a necessidade da regulação jurídica, do André Felipe Canuto Coelho. Ok? Também a SAV no dia 26 de maio, é a data de entrega. Professor, e avaliação? A avaliação vai ser composta, né, da avaliação formativa e contínua, né, finalizando os 10 pontos que vocês terão, né, depois com a prova, somos se divide. Então, avaliação das atividades em sala de aula. Então, nós temos por volta de 6 pontos. Né? Nós teremos 4 atividades de grupo valendo 1 ponto cada, e uma avaliação individual valendo 2 pontos. Então, a partir da próxima aula, eu vou colocar para vocês uma atividade. Professor, é para entregar essa atividade no dia de nossa aula? Não, ok? Vou deixar claro que não. Então vocês terão um tempo hábil para o desenvolvimento dela, por volta de uns 15 dias, e enviando para mim, tá certo? Via correio, tá joia? Então serão 4 atividades. Então toda a nossa aula, teremos uma atividade valendo 1 ponto, ok? Então eu desenvolvo o conceito, tudo, e depois eu dou atividade para vocês. Tá certo? Então são 4 atividades, 1 ponto. E depois uma avaliação individual, valendo por volta de 2 pontos. E depois avaliação de ambiente virtual de aprendizagem, né? Vocês terão as questões online para serem desenvolvidas. A bibliografia básica eu vou colocar, deixar aí para vocês. Basicamente elas estão na minha biblioteca, na biblioteca virtual Pearson. Vocês podem seguir, tá bom? Podem seguir lá pela biblioteca virtual Pearson, Cleito Isidoro, Economia e Política, né, o Sean, Princípios de Economia, são os básicos, e o Cássio Cavalli, Empresa, Direito e Economia também, que eu vou procurar trabalhar com vocês, certo? Uma bibliografia complementar que vocês também terão acesso pela biblioteca Pearson, né, como Economia, Dinheiro e Poder Político, do Lima, do Mendes, Economia, Fundamentos e Aplicações, os básicos. E do Morciolo também, Morcillo, né? Desculpe, Morcillo Troster, né? Que Morciolo é um outro artigo, Introdução à Economia. Tudo bem? Então, essa parte introdutória para a gente, o que nós vamos trabalhar, professor? Não é? O que é isso? E para finalizar esse ponto, a nossa ementa é dizer que dentro dela há uma noção de objeto de economia política. Quais as relações entre economia e direito, o conceito de formação de capitalismo, história das teorias econômicas, a política de desenvolvimento, a economia da política clássica de Adam Smith, Davi Ricardo, a crítica de uma economia política de Karl Marx, a questão intervencionista do século XX, os direitos humanos e a questão da desconstrução dessa sociedade e que nós vivemos hoje em termos econômicos e o seu processo de desenvolvimento. Tá joia? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. O que nós vamos trabalhar, professor? Com a nossa avaliação, etc. Está aí, né? E também postado para vocês terem um entendimento básico. Na introdução da economia, gostaria de apenas hoje dar um delineamento para vocês. Eu vou colocar depois outros posts, né? Para adentrar um pouquinho mais sobre isso, certo? Então essa aula, essa atividade, essa aula aqui, ela não terá nenhuma atividade. É apenas uma introdução à economia. Né? A partir da próxima aula nós teremos já atividades, né? Que também venha contemplar esta base para vocês desenvolverem as questões online, né? Relativas. Professor, tudo vai cair na prova final, etc? Sim, tudo, tá? Vocês têm que ter um conhecimento. Então, desenvolvam bem as questões online, em termos das nossas aulas, questionem, perguntem. Isso é muito importante, isso é muito interessante, né? Essa atuação de vocês no nosso dia a dia.
tá bom? Então, a parte introdutória, gostaria de pequena introdução agora da economia, né? Só para vocês saberem, depois eu vou, num próximo vídeo, fazer uma colocação um pouco melhor a respeito, né? É basicamente saber que quando a gente trata de economia, a palavra economia ela é um termo grego, né? Oikos, casa, e nomos, a norma da lei da casa. Ou seja, a administração da casa, a administração do lar. Eu falo sempre, quem administra bem sua casa, quem administra bem economicamente o seu lar, administra qualquer coisa. Não é? Porque precisa de uma boa organização econômica, dos rumos de entrada e saída, valores, etc. Ou seja, a gente pode dizer que a economia estuda a maneira como se administra o quê? Todos os nossos recursos. E principalmente uma coisa chamada recursos escassos. Qual é o objetivo disso? Produzir bens e serviços. E como distribuí-los para o consumo entre os membros da sociedade. Então, o economista, a economia ajuda você a entender e administrar todo esse recurso escasso. Por exemplo, a água, recurso escasso. Né? Como administro a questão da água? Eu levo essa água para várias localidades, essa água numa sociedade tem que ser seus certos projetos administrativos, logísticos para essa distribuição, saneamento básico, enfim, não é? E como eu posso distribuir como um bem e serviço, né, para esse consumo e até para a produção industrial, comercial, etc. Porque todos nós necessitamos, por exemplo, desse recurso escasso, assim como atualmente temos a questão do recurso do petróleo, né, que é um recurso escasso também. Então a economia, só para inicialmente ter uma noção, só que a gente vai estudar é essa economia, é que administra os recursos escassos, né? É aquela que produz bens e serviços, eu vou administrar isso, a sua distribuição para uma sociedade, para que ela contemple e se desenvolva, né, com tudo isso no seu dia a dia. Pessoal, então é isso que eu queria contemplar com vocês nessa parte introdutória. Vou postar agora um pouquinho depois para vocês outros vídeos, né, desenvolvendo mais essa parte inicial, né, sobre a questão da economia, racionalidade, os conceitos básicos para vocês. Tá bom? Um abraço, tudo de bom, sucesso e que tenhamos um ano realmente bem produtivo para todos nós, tá bom? Até mais, pessoal, fiquem com Deus, tudo de bom.